Bom dia, Maria João, bom dia, ouvintes da Rádio Terra Nova. Sejam bem-vindos a mais um Liberdade de Expressão. Eu sou Francisco Gomes, comigo tem o André Ferreira e estamos aqui para vos trazer os temas mais quentinhos desta semana e começando, infelizmente, com duas notas bastante tristes. A morte de Michael Gambon, o ator de Dumbledore da saga Harry Potter, que infelizmente deixou-nos esta semana, e também de David McCallum, conhecido pelo personagem Ducky da série Investigação Criminal, a versão original, é que não aquela versão com a Daniela Roy, a outra versão, infelizmente estes dois grandes atores que nos deixaram esta semana, fica aqui a nota de pesar para a família e para os amigos e todos os conhecidos destes dois grandes atores. Bom dia então também a Maria João, bom dia também aos ouvintes da Terra Nova, e é sempre de lamentar obviamente quando qualquer pessoa nos deixa deste mundo, mas quando são figuras assim marcantes, principalmente Dumbledore, o ator neste caso, que acompanhou basicamente uma geração de crianças e jovens e adultos ao longo daqueles anos todos da saga dos filmes do Harry Potter. Portanto, fica aqui então esta perda também, uma vez mais, na sétima arte, que as pessoas são mais acarinhadas exatamente por estarem a representar personagens que toda a gente adora, e portanto aqui então os pésamos a familiares e amigos, e obviamente agora relembrá-los através revisitas, neste caso, peço desculpa, aos filmes anteriores que marcaram então gerações e gerações. Agora, num ponto prévio um bocadinho mais alegre, vamos falar de patinagem artística. Não esperava trazer patinagem artística para este programa, mas acaba por acontecer, e ainda bem que aconteceu, porque Mariana Pinheiro, atleta então da Seleção Nacional, sagrou-se campeã do mundo da modalidade, neste caso na prova de solo dance no escalão de júniores. A patinadora é a primeira mulher portuguesa na história da patinagem artística nacional a conquistar o ouro nos mundiais da disciplina em provas a solo. E também Madalena Costa, atleta também da Seleção Nacional, sagrou-se campeã do mundo de patinagem artística em patinagem livre no escalão de júniores. A patinadora de apenas 14 anos de idade conseguiu o feito histórico então de conquistar o primeiro título mundial em patinagem livre para Portugal. Portanto, aqui os nossos imensos parabéns a estas duas grandes atletas que já estão a fazer exatamente maravilhas apenas com as idades que têm, principalmente Madalena Costa, que apenas com 14 anos já consegue ganhar então o campeonato de patinagem artística. Portanto é um feito extremamente positivo, e sendo as primeiras a fazê-lo, as primeiras mulheres, é sempre ótimo também e de parabenizar. E também no mesmo ponto prévio, aqui não deixar de referir a seleção portuguesa feminina de futebol, que defrontou nesta semana a Noruega e conseguiu então a sua primeira vitória na Liga das Nações, depois de ter sofrido então a derrota contra a França na primeira jornada. Portugal bateu então a Noruega por 3-2. Eu devo admitir que não vi o jogo na altura, mas acredito que a nossa seleção, e vimos bastante bem já através do Mundial, que a nossa seleção é capaz de fazer maravilhas com a equipa que tem, mas eu acredito que o Francisco tenha uma palavra relativamente àquilo que eu disse. Portanto, acho que vou-lhe já deixar passar a palavra, porque eu já estou a ver que o Francisco está em brasa para falar. Começando pelas coisas mais positivas, porque é mesmo muito positivo, os parabéns às duas atletas que conquistaram as medalhas, Mariana Pinheiro e Madalena Costa. Muitos parabéns às duas atletas por terem conquistado estas medalhas. Avisar ao Sr. Presidente da República que estas atletas também merecem ser recebidas no Palácio de Belém. Vamos ao Sr. Presidente, nas últimas semanas tem falhado tão incrivelmente em tanta coisa, pelo menos a sério nisto. Ainda tenho a pequena crença que Marcelo Rebelo de Sousa vai receber estas atletas, e de forma muito merecida, no Palácio do Belém. Em relação à seleção feminina, é a mesma história de sempre. Aqui o conterrâneo do André já não tem competência para esta seleção. É inacreditável. Portugal joga sempre com um problema extracampo que não é a arbitragem, por incrível que pareça, a competição de... Por acaso também é, mas isso é outras questões, é o selecionador. Portugal, as jogadoras andam a carregar um peso morto e claramente já não dá para mais. Quanto à Noruega, vencemos porque a seleção portuguesa individualmente é melhor. Contra a França, quem viu o jogo sabe que a França não é
assim tão inacreditavelmente superior a Portugal que não desse para fazer, segundo aquilo que o selecionador disse, umas coisinhas engraçadas. É possível, precisamos é de outro selecionador, ou aliás, de um treinador, porque o que aquele senhor faz é pega sempre das mesmas 11 e vai mudando ali de posição, fazendo com que ninguém saiba o que é que estou a fazer em campo, e é absolutamente inacreditável, e está na altura da Federação Portuguesa de Futebol. Outra vez voltamos a dizer, ir à procura de alguém com competências. Francisco Neto foi importante, foi, mas está na altura de ir-se aventurar para outros lados. Se o Rui Costa deixou incapaz, mas ir-se aventurar para outras freguesias e deixar a seleção evoluir como tem que evoluir. Bem, agora passando ao nosso último ponto prévio, a greve que está a acontecer no Boa Vista é a solidariedade para com todos os elementos deste grande histórico português e uma chamada de atenção aos responsáveis esportivos nacionais. Sim, faço minhas as palavras do Francisco, toda a solidariedade para com os funcionários do Boa Vista e, obviamente, provavelmente vamos trazer este tema na próxima semana, portanto aqui fica então a nossa nota para este ponto prévio. Relativamente aos temas, não podemos deixar de passar em claro o ataque que houve ao Ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro, peço desculpa, no início da semana, basicamente, quando ele foi atacado em palco com tinta verde na abertura da CNN Portugal Summit. A entrevista ia começar então quando duas ativistas subiram ao palco e atiraram objetos com tinta verde ao governante, acabaram por lhe acertar até mesmo com alguns. As jovens foram de imediato interceptadas por militares da GNR. O movimento Greve Climática Estudantil confirmou que as ativistas fazem parte desse grupo, e o protesto deve-se ao facto de o evento ser patrocinado pela Galp e pela EDP, empresas pelas quais as jovens gritaram que com estas duas empresas basicamente não há futuro, e também nunca vai haver paz, porque eles esperam que este seja o último inverno com gás. O grupo ainda acusou Duarte Cordeiro de não ter legitimidade social para falar sobre a crise climática, e as jovens acabaram por ser entrevistadas por um canal televisivo. Aqui só dizer que uma agressão a um governante, acredito eu, na minha visão e através da lei, acaba por ser um bocadinho grave e com direito à cadeia, na minha opinião, mas isso sou apenas eu, apesar de vivermos num país livre não podemos fazer exatamente tudo. Relativamente ao protesto, esta manifestação não é uma manifestação que deve ser feita, como nós já dissemos aqui inúmeras vezes, deve ser feita de forma mais calma. Isto é basicamente esterismo a acontecer através do que se vê noutros países. E aqui o que devia ter acontecido, e o que vai acontecer obviamente, é o Governo trabalhar exatamente com a Galp e com a EDP, que são as duas das maiores empresas transportadoras de energia e de gás, neste caso, para todo o país, e convém que trabalhe com elas para que haja então essa transição climática. Mas aqui está, este tipo de manifestação ficou um bocadinho mau na fotografia destas duas jovens. O grupo não se deveria ter revisto nestas atitudes, mas obviamente que esperar que castigos graves sejam aplicados a estas duas jovens. Podem fazer as manifestações que quiserem, mas não agredir nem incentivar exatamente ao ódio, porque nós não somos os Estados Unidos, nós não somos França, nós não somos outro e qualquer país que acaba por acontecer este tipo de coisas aos seus governantes. Portanto, fica aqui então a nota também para a nossa polícia, se calhar para os nossos tribunais, e vejam então um bocadinho melhor relativamente às ações que são feitas diante dos nossos governantes, por muito que concordemos ou discordemos deles. Aqui a questão nem sequer está em concordar ou não se concordar com o tema, porque acho que qualquer pessoa com o mínimo senso concorda que a emergência climática é uma situação que todos devemos ter bastante atenção. Aqui, eu tenho aqui que parafrasear Pedro Mexia quando ele diz que pelo menos acertaram na pessoa com quem se vai fazer o protesto, o Ministro do Ambiente, e não quadras do Van Gogh. Mas a verdade é que estes protestos, mais uma vez, é aquilo que nós vimos falando ao longo de diversos protestos parecidos ao longo das últimas semanas, que é, quando se fala mais da forma como se protesta do que do protesto em si, o protesto perdeu valor. Porque ninguém está a falar da importância da emergência climática, ou se a Galp ou a EDP devem ou não devem fazer parte deste movimento. Estamos a discutir se este protesto é correto ou não, ou se este protesto deve ser feito ou não. Ou seja, o protesto já falhou na sua essência porque não chamou a atenção para aquilo que pretende chamar a atenção. É um caso constante, é sempre a mesma coisa, e mais uma vez os grupos dividem-se, que é as pessoas que estavam e muito bem ofendidas por um grupo, por aquele grupo ter invadido um livro, defendem este tipo de violência. As pessoas que estavam a defender o tipo de violência feito quando um grupo invadiu a apresentação do livro no meu bairro, que trouxemos aqui a semana passada,
neste momento eu acho os protestos super violentos. Mais uma vez é inacreditável que isto possa acontecer, não deve acontecer, e este caso tapou completamente a atenção mediática de 6 jovens portugueses que acusaram 32 países de inação climática num processo que neste momento corre no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. Isto sim é uma forma bastante inteligente e de um Estado de Direito de fazer uma luta, não é andar a tirar coisas às pessoas, porque o que vai acontecer vai ser olhar para estes manifestantes e pensar, olha, são arruaceiros, e nunca vamos chegar a lado nenhum neste tema que é bastante importante. E é tudo para esta semana. Para a semana cá estaremos para fazer bastantes mais amizades. Certeza que bastantes ativistas climáticos não nos vão chamar para jantar fora, mas é vida. Até para a semana. Exato, e pelo menos esperamos nós num clima mais calminho. Até para a semana.